As notícias que chegam de todos os jornalistas, ou de boa parte dos jornalistas, é de que o Renato encaminha um time do Grêmio para essa reta final de Série B com os cascudos, privilegiando os jogadores mais experientes. Né? É uma notícia que se repete, o Renato sempre tem essa predileção pelos ditos cascudos, né? E agora a coisa parece que está se repetindo. Primeiro, é importante dizer que essa é uma opinião ou uma impressão dos jornalistas. De repente o Renato não disse isso com todas as letras. Galera, olha só, a partir de agora é os cascudos e vamos para dentro deles. Ele não disse isso, né? Então sempre é bom deixar aberto aí esse benefício da dúvida. De repente o Renato, ao ser perguntado, pode dizer que não, eu botei o Thiago Santos porque eu achei que era ele que tinha que jogar naquele jogo por causa das características. Eu botei o Lucas Silva por causa de outro motivo, blá blá blá. Então, assim, é uma impressão dos jornalistas a partir dos treinos e etc., né, do trabalho do Renato aí que vem sendo desenvolvido. Mas, partindo do princípio que é uma verdade, assim, gente, eu não concordo, tá? Eu nunca concordei muito com isso. E não é só o Renato, né? Ano passado a gente viu isso também de outros treinadores ali, quando a coisa afundou no Z4 e tal. Só que eu até acho que ano passado fazia mais sentido. Eu não gosto disso em nenhum aspecto, e eu já vou dizer por que eu não gosto disso. Em nenhum contexto eu gosto disso. Mas acho que no contexto do ano passado fazia um pouquinho mais de sentido, porque, cara, o Grêmio estava enterrado no Z4 desde a segunda rodada do Brasileirão, né? Não estava na primeira por saldo de gols, porque perdeu já o primeiro jogo. O Grêmio praticamente ficou o Brasileirão inteiro no Z4, e ali o mental conta, às vezes a experiência, às vezes o torcedor do Grêmio estava muito impaciente, né? E de repente uma coisa não acontecia, na arena já rolava um burburinho, uma insatisfação, e de repente o jovem sente mais isso, né? Oscila mais, porque é jovem, isso acontece até nos times que passam por bons momentos. E ali até entendo mais. Agora, cara, nós estamos no G4, a gente está um trabalho que é cheio de problema, mas que está indo. Não estou vendo um grande drama no ar, assim. Então, qual é o sentido, sabe? E eu já começo a questionar esse tipo de direcionamento, porque, cara, sinceramente, eu acho que tem jovens e jovens e tem cascudos e cascudos. Eu acho que tem jogador de 35 anos que sente, que se mija nas calças ao jogar num Maracanã lotado, num Mineirão lotado, né, sendo adversário, assim. Tem, cara, tem. Né, o cara que se esconde do jogo, que erra mais. E tem guri de personalidade, tem guri que, não, o seguinte, é comigo, o Luan. O Luan era um guri quando ele mudou a seleção olímpica. O Luan era um guri quando ele driblou meio time do Lanús em plena Argentina, em plena final de Libertadores e fez um gol antológico. Sabe? Só o Santos de Pelé e o Grêmio de Luan ganharam uma Libertadores na Argentina contra um time argentino. Né? Então, cara, depende muito. É claro que eu entendo que, em tese, a média, talvez, dos cascudos seja um pouquinho mais sólida emocionalmente, equilibrada, forte, e que os guris são um pouquinho mais instáveis. Eu sei que isso é uma verdade. Na média, sim. Só que a gente também tem que analisar as individualidades. De repente tem guri que segura o rojão e tem guri que não segura, né? Mas antes disso tudo, tem que olhar a qualidade. Ainda mais neste cenário de 2022, que eu não acho que é de tanta nhaca como de 2021, tanta crise, tanta pressão. Ali sim, realmente, era um ambiente conturbado, podre, um ambiente... Né, que plantava uma rosa na arena, ela murchava em meia hora, eu acho, sabe? Era pesada a coisa. Eu não acho que esse ano a gente está neste mesmo cenário, assim, de tanta tensão e pressão. Não acho, sinceramente, para ter que blindar os jovens. Não acho, sinceramente. E analisando daí mais pontualmente o time do Grêmio, eu tava dando uma olhada no nosso elenco, assim, de cabeça, cara. Eu até acho que em alguns casos faz sentido usar cascudo, mas não por serem cascudo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Técnico estrangeiro ou brasileiro? Depende. Tem estrangeiro horroroso, tem estrangeiro bom. Tem brasileiro horroroso, tem brasileiro bom. Eu quero um técnico bom, sabe?
Mesma coisa, cara. Não dá pra engessar na lógica do cascudo. Ou não, um time muito jovem. Cara, não. Tem que ser o time ideal, o time equilibrado, um time bom. Se vai ter meia dúzia de cascudo, meia dúzia de jovem, ou 80% de um... Aí tu vê, sabe? Mas não dá pra engessar nessas teorias. Porque se tu disser que todo treinador estrangeiro é ruim, tu vai abrir mão de um Abel Ferreira, do Palmeiras, que é um dos melhores técnicos do Brasil nos últimos tempos. Agora, se falar que todo técnico estrangeiro é bom, não preciso nem citar as bombas nas quais tu vai te abraçar, né? Então não é isso, não é cascudo ou jovem. É o cara que é bom, o cara que segura o rojão. O Bitelo, por exemplo, é um guri, é novo. Cara, sinceramente, não sei se ele sente muito a pressão. O cara fez gol em Grenal no Beira-Rio. Ele sempre mostrou ter personalidade. Teve momentos que ele oscilou. Mas não acho que é porque ele sentiu, porque eu acho que ele é jovem, oscila, eventualmente os cascudos oscilam também. Eventualmente o Messi oscila, né? Então, não acho que é por aí também. Assim, às vezes eu vejo muita paciência com cascudo e pouca com jovem, né? A gente ficou aí com o próprio Renato um ano aguentando o André, o centroavante André, lembra? Não, mas é que o time não tá jogando conforme o André precisa que jogue. Não, mas é que ele tá numa fase. Não, mas é que... E aí assim a gente ficou um ano e meio, sei lá, aguentando o André se arrastando em campo. Aí bota um guri, não vai bem 2 jogos, se tanto, nunca mais. Ah não, tá verde ainda, não tá maduro, não, oscilou, não, sentiu a camisa, Calma, cara, calma. Sabe, então acho que se tem menos paciência com os guris, esse é um ponto que eu acho. E eu, assim, vou fazer uma análise bem apressada, bem grosseira, bem rápida aqui, não vou entrar em posição por posição, nome por nome, mas assim, de uma forma geral, eu acho que os cascudos podem ganhar vez mesmo, porque a nossa safra da base é ruim. A nossa safra da base é ruim. Ponto. Ah, nem é da mesma posição, mas prefere o Elkson ou o Janderson? Eu prefiro o Elkson, cara. Prefiro o Elkson. O Janderson nem é da base, né? Mas é jovem ainda. Né? O Elkson fora de forma? Sim, prefiro o Elkson. Lamentável, o cara não tá em forma ainda em setembro. Mas, cara, eu prefiro o Elkson. Não é porque ele é cascudo, é porque ele joga mais que o Janderson. Sabe? Tipo assim, o Bitelo, que é um cara que se consolidou ali, que inclusive é um legado do Roger, dá pra se dizer assim, né? Cara, o Bitelo, o Renato vai usar o Bitelo, podem ter certeza. Por mais que o Renato tenha optado pelos cascudos, cara, tem guri que o Renato vai usar. O Bitelo vai ser um deles. Podem ter certeza, o Bitelo vai ser um deles, talvez um dos únicos, mas vai ser o goleiro. Muita gente questiona o Breno aí, mas se não for o Breno vai ser o Grando, porque é o que tem, vai ser guri. Né? Então é isso que eu acho que cada posição é uma posição, o meio, cara, no meio, eu acho que aí que entra a tese um pouco dos cascudos do Renato, porque no meio a gente vai fatalmente ver mais Lucas Silva e Thiago Santos entrando em campo. Eu tenho essa sensação, aliás, já vimos, né? Mas eu não acho que é porque eles são cascudos, eu não sei se eu compro muito essa tese de que o Renato vai se abraçar nos cascudos. Eu acho que o Renato vai se abraçar naquilo que ele já sabe. É esse o ponto que eu acho que faz o Renato abraçar os cascudos. Não é estabilidade emocional para segurar o rojão. Eu acho que assim, ó, a gente pode questionar à vontade o Thiago Santos e o Lucas Silva, e eles têm um limite mesmo de futebol que eles estão nos mostrando aí há bastante tempo, que é um limite importante. Só que, cara, é aquilo que eu falei no último vídeo, das laterais, né? A categoria de base, tu não sabe qual é o limite às vezes de um jogador. Se ele vai parar no Real Madrid, se ele vai parar no PSG, se ele vai parar num Zaragoza, ou se ele vai parar no Lajadense, no Cerâmica, aqui do Rio Grande do Sul, sabe? Na 3ª divisão gaúcha, tu não sabe. Né? Então, assim, se a gente tiver um volante que vai ser jogador do Valência, da Espanha, talvez já seja melhor botar ele do que o Thiago Santos. Agora, se esse cara que está ali na base pedindo passagem é um cara que amanhã está no Goiás, está no Lajadense, está no Brasil de Pelotas, cara, bota o Thiago Santos. E eu acho que quando o Renato analisa a safra da base e nada empolga muito, ele fala, tá, o Thiago Santos eu sei que me entrega aqui. O ideal seria eu ter alguém que me entrega aqui? Seria. Só que, cara, eu não sei
se esse guri da base vai me entregar aqui ou aqui. E para não correr o risco de ser aqui, eu venho aqui com o Thiago Santos. É esse o ponto, eu acho, do Renato, sabe? E na boa, sobretudo ali falando do meio de campo, o Pedro Lucas, tem gente que elogia, mas olha, já passou na mão de alguns treinadores e ninguém deu muita chance. Quando deu também, não sei se fez grande coisa. Esse Gabriel Silva aí, quando entrou, foi um foguinho de palha que a galera achou que, opa, vai rolar, vai rolar. E no final das contas, meio que também ninguém quis usar tanto. Então, assim, cara, a gente teve uma safra aí de Jonathan Robert, de Elias, de uns caras do meio pra frente, que, assim, sabe? Então, assim, o Natan, o zagueiro. Eu ainda não sei se o Natan vai ser um jogador que vai jogar na Itália, na Europa, lá, sei lá onde, ou se o Natan vai ser o do Avaí amanhã ou depois. Então por isso eu boto o Bruno Alves, cara. Eu boto o Bruno Alves, porque o Bruno Alves é um bom reserva. Ele dá uma resposta aqui, ó, aqui assim, ok. Né? Eu não vou correr o risco de botar o Natan, que é guri, que é imaturo, talvez oscile e que talvez me entregue aqui. Ah, beleza, ele podia estar entregando aqui, eu tô perdendo. Podia, mas vamos na bola de segurança. Entendeu? Eu acho que o Cascudo é uma bola de segurança. Vamos no Bruno Alves. Tá lindo. O problema é quando tu não tem o Bruno Alves. O problema é quando a tua bola de segurança é Rodrigo Ferreira na lateral direita e a tua bola de segurança, e aí eu volto pro vídeo que eu fiz ontem, né? E a tua bola de segurança é o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Aí, meus amigos, tu tem Lucas Cauã na lateral direita, seleção de base, e tu tem Cuiabano na lateral direita, seleção de base. Aí, cara, por mais que esses caras sejam ruins e que sejam fogo de palha, que a seleção de base não quer dizer nada e que amanhã ou depois eles vão estar jogando no Atlético Goianiense, tudo bem, cara, tudo bem. A tendência é que eles joguem mais que Rodrigo Ferreira e do que Diogo Barbosa já é muito grande. Porque o lateral do Atlético Goianiense hoje, que eu nem sei quem são os laterais, provavelmente já são melhores que Diogo Barbosa e que Rodrigo Ferreira. Entende? Talvez a metade dos laterais da Série B sejam melhores que esses caras. Então, assim, é isso. Cada caso é um caso. Lateral, eu ia de guri. No meio, talvez eu vá de cascudo. No ataque, também. Mas por quê? Porque não tem quem botar. Simples assim. Não tem categoria de base melhor. Os que tem, coloca. Enfim, falei e não disse nada, mas ao mesmo tempo acho que deu para entender. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.